Oh! Esse é um buraco grande. Oi, aqui é o Todd, do Todd's Workshop e Todd Cutler, e hoje vamos falar sobre a funda de bastão. Essa é uma arma incrivelmente simples, que pode lançar pedras grandes a uma distância enorme, mesmo nas mãos de uma pessoa comum. E hoje eu vou mostrar como ela funciona, como é usada e como fazer uma. E essas coisas são tão simples que até você vai conseguir fazer uma. E quando eu digo você, eu não estou falando com você, a pessoa que acha que não consegue. Antes, vamos falar um pouco da história. A funda de bastão parece ser uma invenção romana tardia, pois só é mencionada pela primeira vez no livro de Vegésio, do final do século IV do Império Romano. Agora é o seguinte. Sim, é romana, mas na verdade, tudo isso me parece um pouco grego, então acho que provavelmente vem de antes, e eles realmente adoravam suas fundas. Mas de qualquer forma, ela definitivamente foi usada durante toda a Idade das Trevas. Deve ter sido, porque teve um ressurgimento tão grande quando chegamos à Idade Média. Está em toda parte. Então cercos, guerra naval, campo de batalha aberto. As fundas de haste estavam lá. Vegésio afirmou que via ferimentos de fundas e fundas de haste como mais graves que os de flechas, devido à natureza do ferimento. É mais difícil descobrir qual era o problema. Mas de qualquer forma, como toda boa arma, ela é realmente barata, fácil de usar e era fantasticamente eficaz. Do que se trata tudo isso? É sobre isso. Oh! São cerca de 70 metros, algo assim. Agora, o que você tem é um bastão que fica entre embaixo da sua axila até um pouco acima da sua axila, algo mais ou menos desse comprimento. Você tem uma cavilha entalhada na ponta, e então a funda é apenas amarrada, com um nó corrediço, uma funda de couro e um laço que passa por cima da cavilha. Vou mostrar tudo isso em detalhes daqui a pouco. Mas aí você pega a sua pedra, coloca no bolso da funda, e você só balança os braços. É realmente simples assim. Faz você arremessar como um jogador de beisebol. Não sei jogar beisebol, mas sei arremessar uma pedra. Vou mostrar de novo. Pegue com as duas mãos, balance acima da cabeça e a pedra vai bem longe. Sem gatilho ou liberação cronometrada, tudo já está embutido. E é uma arma tão simples de fazer e de usar. Mas é claro que, inevitavelmente, tem mais acontecendo do que você imagina. Só para garantir que todos saibam o que está acontecendo, vou mostrar para vocês a extremidade funcional do bastão aqui. Então você tem um pequeno pino entalhado bem na ponta aqui. Uma ponta da funda é presa embaixo do pino, amarrada no cabo. Um laço passa sobre o pino. Enquanto você gira durante o movimento, esse laço lhe vai se soltar e a pedra voa. Mas vamos dar uma olhada em câmera lenta e você vai ver exatamente em que ponto ela sai do bastão e qual será a trajetória. Porque o comprimento da funda muda a trajetória. Dessa forma, você entende como funciona e como ajustá-la. Ela funciona balançando o bastão sobre a cabeça. Isso acelera a funda e a pedra. Elas giram para fora. Elas estão girando ao redor da ponta do bastão, acelerando o tempo todo, até que o ângulo entre o bastão e a funda seja grande o suficiente para que o laço escorregue do pino e a pedra seja lançada. E assim como um trabuco, a relação entre os vários elementos da funda determina como ela vai funcionar. Então, o comprimento do bastão, o comprimento da funda, o peso do projétil que você lança e, claro, sua própria força física e a velocidade com que você consegue se mover. Tudo isso, basicamente, fornece um conjunto de parâmetros incorporados, a configuração padrão, por assim dizer, desse conjunto. Antes de continuarmos, vou mostrar um clipe gratuito de uma trabuco lançando bolas de fogo. Eu adoro isso. Espero que tenha gostado. Falávamos sobre configurações padrão. Agora, como qualquer outro equipamento, isso é uma terminologia moderna, mas você sabe do que estou falando. Você se acostuma com isso
e com as configurações padrão. Agora você pode acessar a seção avançada. Se eu balançar isso com força máxima, a pedra vai quase sempre à mesma distância. Mas o que você pode fazer é começar a acelerar mais esta mão ou aquela mão. Isso muda um pouco o ângulo de lançamento. Você pode ir um pouco mais de leve. Isso altera o ângulo de lançamento e permite mudar o peso da pedra usada. E assim, na verdade, você pode ir no menu de configurações avançadas e mudar as configurações padrão do seu cajado. Mas isso exige experiência. Então, nas mãos de um novato, qualquer tolo pode usar isso. Eu já mostrei. Mas dê isso para uma pessoa experiente e se torna uma arma muito mais temível. Durante a luta, o usuário pode acessar o menu de configurações avançadas e ajustar sua arma conforme necessário. Claro, é a arma que receberam no início. Então, como você faz essas escolhas sobre o tamanho que ela deve ter? Bem, o comprimento do bastão e o comprimento da funda fazem uma diferença enorme em como ela funciona. Vamos focar em um e analisar as diferentes trajetórias. Tenho 3 comprimentos diferentes de funda aqui. Vamos mostrar isso na tela, ver a diferença que faz. Ok, então temos a funda mais longa, com cerca de 60 centímetros 2 pés. Legal. Funda de comprimento médio. Funda curta. Podemos concluir que, antes da luta, é possível ajustar sua arma para o que virá. Basicamente, funda longa, se você for atacar diretamente as fileiras das pessoas à sua frente, funda curta, se você for lançar por cima do muro. Agora, claramente isso tem semelhanças marcantes com o trabuco. E o que acho estranho é que nem os chineses, nem os persas perceberam isso e fizeram essa ligação muito antes do que fizeram. Mas de qualquer forma, parece que eles desenvolveram isso independentemente um do outro, mesmo que a tecnologia seja notavelmente semelhante. Oi, parei o filme para trazer o fato interessante de hoje sobre Todd Cutler, a adaga rondel medieval do século XV. Não posso dar um fato sobre essa, pois vou comentar apenas o formato estranho da lâmina. Não sei do que se trata, mas você verá coisas estranhas em todos os tipos de facas na Europa. Sem fatos, que tal isso? Você encontrará este e outros itens similares em toddcutler.com. Agora, de volta ao filme. Vou mostrar como fazer isso agora com um kit de ferramentas bem simples. É tudo o que você precisa. Começando pelo bastão. Ele deve ficar entre a altura do mamilo e a da orelha. Qualquer posição entre esses pontos funciona bem. Nenhuma medida que vou passar é exata. Apenas faça algo e veja se funciona. É tão simples, é só fazer outro. Então vamos começar removendo qualquer galho lateral, qualquer caroço do bastão. Vou passando aqui. É bem monótono, então não vou mostrar tudo, mas você entendeu a ideia. Depois, vamos esculpir a cavilha na ponta. Então, vou apenas marcar onde eu quero e vou começar a esculpir, cerca de 4 centímetros. E pronto. Só vou arredondar um pouco a parte de trás. Isso ajuda o laço a deslizar. Mas se você imaginar que colocamos o laço da funda aqui, ele ficará preso. Isso está certo. Ao se inclinar para trás para lançar, ele pode escorregar no início. Só precisamos fazer um pequeno sulco de retenção aqui. Vou entalhar isso agora. E agora, vou apenas dar uma ajeitada, deixar um pouco mais uniforme, um pouco mais limpo. Agora vamos testar com o nosso laço. Então isso vai sair sem problemas. Entalhar a cavilha é simples assim. Mas essa é só uma metade da funda. A outra metade da funda precisa ser amarrada aqui. Agora,
Um nó bem apertado pode resolver, mas, novamente, podemos só fazer um sulco de retenção aqui para segurar tudo no lugar. Vou marcar aqui para isso. Só estou entalhando aqui. E agora? Quando eu amarrar a funda em volta, ela não vai sair do lugar. Então, o cajado está pronto. Hora de fazer a funda. Tem um couro de cerca de 3 milímetros de espessura. Acho que daria para fazer isso com jeans ou outro tecido resistente. Depois, corte uma tira com largura de 1 palma e comprimento de 3 palmas. Basicamente, cerca de 9 por 28 centímetros. Algo assim. E vai funcionar perfeitamente. Nada precisa ser super preciso. Agora precisamos achar a linha central. Então dobre ao meio. E faça apenas uma pequena marca na linha central. Então vou apenas marcar com a parte de trás da lâmina para não cortar. Onde está essa linha? Se encontrar de novo a linha central assim, marque cerca de uma largura de polegar para dentro. Faça uma marca. E então corte dessa marca até a borda. E no final você fica com um pedaço de couro, ou acho que um par de jeans cortado assim. E então, novamente, marque o centro, talvez 1 centímetro, meia polegada, em cada extremidade. Agora eu posso fazer esses furos. É muito mais fácil. Eu tenho um furador. E eu fico com um pedaço de couro que fica assim. Agora é preciso um cordão resistente. O paracorde seria ideal. Este é um cordão de cânhamo de 4 milímetros. Mas você quer que seja forte, não um barbante fino. E você só precisa pegar as pontas, passar uma sobre a outra e colocar o cordão por dentro. Vamos amarrar com uma série de nós bem simples. Então você só precisa passar por dentro e puxar bem, passar de novo e puxar bem, passar de novo e puxar bem. Nó horrível. Na Inglaterra, chamamos isso de granny knot. Cortei um pedaço de cordão de 1 metro. Faça o mesmo na outra ponta. Então essa é a nossa funda finalizada. E você pode ver que a divisão nela dá uma leve curvatura. Basicamente, você quer que ela segure levemente o projétil, mas não do jeito que você pode pensar, que é envolver totalmente o projétil, porque isso vai torná-lo muito imprevisível. Vou deixar as cordas com cerca de 60 centímetros, 2 pés de comprimento. Podemos encurtá-la se necessário, mas vamos testar assim. Agora precisamos fazer um nó corrediço para a parte que vai na haste. Então pegue o seu cordão e passe por dentro. Pegue o seu cordão, passe por dentro. E então, faça isso mais uma vez e passe por dentro. Agora, quando tudo isso estiver bem apertado, ele vai prender. Na haste, é só colocar na ranhura ali e nada vai escorregar. Como é um nó corrediço, ele se aperta sozinho. E agora? Precisamos fazer o laço na outra ponta, certificando-se de que isso não vai segurar a pedra. Certificando-se de que está equilibrado assim. Então é só passar o cordão por cima, colocar o polegar no meio da bolsa e puxar. Até que fique nivelado. Assim você sabe que vai segurar a pedra direitinho. Aperte-o a cerca de 6,5 centímetros a 7 centímetros, ou 65 a 70 milímetros. É só pegar o seu cordão, passe-o por dentro dele mesmo e forme uma alça.
Agora posso colocar a alça no pino na ponta. Você vê que isso vai funcionar bem. E é isso. É tão simples de fazer quanto uma arma pode ser, e ainda assim, devastadoramente poderosa. Isso mostra por que elas eram tão populares e usadas por tanto tempo. Chega disso, vamos testar. Fizemos nossa funda de bastão. Agora vamos ver como ela age nos cavaleiros. Direto no peito dele. Bem, você sabe, ele não é de carne e osso, mas sabe que isso vai doer. Agora lanço isso deliberadamente de perto, mas na verdade, com o mesmo objeto, se você usar uma técnica diferente, vai conseguir ir muito mais longe. Você consegue, não diga que não. Não vai andar de novo, mas prometo que é possível. E eu também prometi que era devastador nas mãos, até mesmo de um cara comum. Eu não tenho experiência com isso. Você sabe, armas de longo alcance, sim. Funda de bastão, não. Eu estou fazendo buracos nesses caras. Bem, quando eu acerto eles. Mas, sabe, com frequência suficiente, se eu não acertar um, eu acerto o outro. Mas vamos ver como a gente se sai. E quando eu disse devastador, eu quis dizer devastador. Oh! Isso é um buraco enorme. Realmente é uma coisa extraordinariamente simples. Então estou na minha última pedra. Porque é o seguinte, Vegetius diz, sempre treine seus soldados a jogar pedras e arremessá-las com funda, pois as batalhas ocorrem frequentemente em terrenos pedregosos. Bem, não há muitas pedras aqui, então é a última. Mas então, na verdade, falando do Vegetius, tenho outra surpresa para você. Acertei de raspão. Espero que tenha gostado. Ainda falta só mais um pouco. Disse que ainda tinha algo para tentar, e realmente tenho. Plumbata, dardos de guerra romanos. Segundo a literatura, estes foram inventados quase ao mesmo tempo na Europa Ocidental. Os gregos adoravam lançar dardos com fundas, questros. Os romanos não faziam isso, mas se tivessem inventado juntos, provavelmente teriam tentado, pois conheciam o questros. Mas é isso que as plumbata fazem por si só. Muito bom. E agora, disponível em toddcutler.com. Mas contra o meu bom senso, vamos tentar com uma funda. Estou colocando esses em uma funda. Se eu conseguir equilibrá-los. Bem, isso definitivamente entra para a categoria do não tente isso em casa. Certo, lá vamos nós. Teria funcionado? Bem. Sim, meio que sim. Um pouco precário, mas enfim. O que importa é que você pode lançá-los com a mão muito mais rápido, com muito mais precisão. Então eu acho que não. Esse não é o caminho. Mas dá uma olhada no Questros. Tem um cara chamado Dave Morningstar no YouTube. Bom vídeo sobre funda de bastão, vídeos incríveis sobre Questros. Enfim, espero que você tenha gostado deste aqui. Até a próxima.